Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso podcast a respeito de espiritualidade emocionalmente saudável. Como tem sido poderoso compartilhar com vocês aquilo que Deus nos ensina através desse livro tão poderoso, do conteúdo de anos de acertos e erros do Peter Scazzero, e que agora nós podemos compartilhar através desse podcast. Hoje nós vamos falar de algo tão profundo e tão intenso que eu acredito que até agora esse seja o maior episódio que nós tivemos até então. Então vamos lá? Episódio 9. Desacelerar, o antídoto radical contra a besta. Talvez o maior sinal de que algo está errado na nossa espiritualidade não seja o pecado escancarado, mas o fato de estarmos sempre ocupados demais para perceber. Hoje eu quero te convidar a algo que parece simples, mas que é profundamente subversivo no mundo em que vivemos: desacelerar. Não como técnica de autocuidado, nem como estratégia de produtividade espiritual, mas como um ato de resistência espiritual. Porque, segundo espiritualidade emocionalmente saudável, o problema não é que estamos fazendo coisas erradas, é que estamos sendo formados por um sistema que não percebemos. A Bíblia chama esse sistema de besta. A besta não é um monstro, mas é um sistema. Quando o livro do Apocalipse fala da besta, ela não está criando uma fantasia apocalíptica para assustar os cristãos. Ela está revelando um sistema espiritual que molda desejos, valores e prioridades. Para os primeiros cristãos, ela remetia a Roma, que prometia segurança, prosperidade, status, estabilidade, sucesso. Mas tudo isso via com um preço: lealdade. Hoje a besta não usa coroa nem tronos, ela usa velocidade, consumo, comparação, performance, excesso de informação. A besta moderna nos discipula todos os dias, e o mais perigoso, ela não pede que neguemos descaradamente a Deus, ela apenas pede que ele se torne irrelevante para a nossa vida diária. Um detalhe: no domingo mesmo, que sejamos na nossa mente tão envolvidos com as coisas de Deus. O que a besta nos ensina? Eu quero te dar uma lista, não para acusar você, mas para te ajudar a localizar onde você está nisso. A mentalidade da besta, ela prega que a felicidade está em acumular coisas e experiências, que o valor de uma pessoa é medido por resultados, que segurança vem do dinheiro, poder e controle. O conforto é um direito inegociável. O prazer imediato é uma prioridade. Deus é útil, ele é uma área da minha vida, mas não é essencial. Não existem verdades morais absolutas. Você pode acreditar no que você quiser. Cada um vive para si mesmo. Então você precisa pensar no seu, você precisa guardar você precisa cuidar de você apenas e sem pensar em mais ninguém. O que importa é o agora. É o que eu estou vivendo agora, sem importar com a eternidade ou com o passado. A vida se resume no que pode ser visto, comprado ou conquistado. Agora, seja honesto diante de Deus. Qual dessas frases já moldou suas decisões? Olhando bem profundo para você, qual dessas frases? Talvez você não queira pensar assim. Talvez você sabe que o evangelho não pensa assim. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre como você realmente pensa. O que molda suas decisões, não o que você fala, ou o que você sabe que é o certo a se falar. O que você sabe que é o certo a se fazer. Não. Eu quero que você preste atenção nessas coisas e veja se o seu sistema de crenças não está mais parecido com isso do que com o evangelho. Esse sistema não nos afasta da igreja. É possível estar na igreja vivendo isso. Muitas vezes esse sistema está dentro da igreja. Na nossa forma de pensar, de agir, na forma como nós vivemos o nosso ministério, ativismo espiritual, quando a besta usa a religião. Aqui está um ponto central. A besta não se importa se você é religioso, desde que você nunca pare. O ativismo espiritual é quando fazemos muito para Deus, mas quase não estamos com Deus. Servimos, mas não o ouvimos.
produzimos, mas não discernimos. E é possível orar muito, ler a Bíblia, liderar, servir, pregar e ainda assim estar interiormente desconectado. A pergunta não é você está fazendo coisas para Deus, mas quem está moldando o ritmo da sua vida. Perfeito? Então vamos fazer isso do jeito mais forte possível, sem perder o ritmo. Talvez a maior mentira que aprendemos na nossa espiritualidade seja esta: Deus se move melhor quando estamos com pressa. Mas a Bíblia conta outra história. Saul, quando a pressa vira um zelo extremo e um erro. Em 1 Samuel 13, Saul está numa situação difícil. O povo começa a se dispersar, o inimigo se aproxima, Samuel se atrasa e Saul decide agir. Ele tem uma agenda, ele tem um cronograma. As coisas precisam acontecer, a gente precisa fazer. Ele oferece o sacrifício, ele faz algo espiritual. Ele faz algo que parece correto, mas ele faz por meio da pressa. Ele faz por meio da pressão. Ele toma decisões que desagradam a Deus para agradar pessoas. Samuel chega e diz algo devastador: você agiu completamente fora daquilo que Deus deseja. Repara, Saul não se perdeu no reino por causa da imoralidade sexual. Ele não se perdeu por uma idolatria explícita, ele não se dobrou sobre nenhuma imagem, ele não fez nada que hoje nós consideraríamos um grande problema. Ele só não soube esperar na presença. A ansiedade de Saul revela algo profundo. Ele confiava mais no ritual do que na obediência e no relacionamento. É esse o coração do ativismo espiritual. Se perde o coração da coisa, se perde a profundidade e a realidade do que é a entrega ao Senhor. Você faz, sem nem entender o porquê faz. Mas faz com pressa, cumprindo a agenda, fazendo as demandas, fazendo o que deve ser feito. Usar, fazer a coisa certa do jeito errado. Em 1 Crônicas 13, a arca está sendo levada, ela escorrega, Uzá estende a mão para ajudar, a intenção era boa, o coração estava sincero, mas o resultado era trágico. Uzá toca na arca porque não confia que Deus consegue sustentar o que é dele. Está uma verdade dura, mas necessária. Nem todo impulso de ajudar Deus nasce da fé. Alguns nascem da nossa necessidade de controle. Pressa espiritual quase sempre esconde o medo de Deus não se revelar. E se Deus não fizer, eu preciso fazer alguma coisa. A gente não sabe esperar por Deus, porque na verdade a gente não acredita que Ele venha. E por conta disso, a nossa pressa, não saber esperar na presença dEle, nos leva a tomar decisões que nos colocam num problema. Jesus no deserto age completamente diferente dessas pessoas. Ele antes de qualquer milagre, antes de qualquer ensino público, antes de qualquer multiplicação, antes de fazer, sabe o que ele faz? Ele se acelera. Ele vai para o deserto, onde ninguém o vê, onde ninguém o aplaude, onde ninguém o reconhece, e ali a sua identidade é testada. Ali a tentação vem para a identidade. Ele vai conduzido para o deserto e ali ele é forjado em coisas que vão ser tão importantes ele saber que está firmado para quando o ministério vier, nenhuma outra voz o seduzir. Naquela tentação ele ouve: olha, se você é filho, prove, faça, mostre. E Jesus vence, sabe como? Não fazendo. Jesus vence não fazendo. Nem toda sugestão de atividade que vem para você vem de Deus, às vezes é uma tentação do diabo. Não é sobre fazer, é sobre permanecer. E ele vence fazendo isso, permanecendo em Deus, permanecendo na palavra, permanecendo naquilo que Deus quer Deus queria para ele, daquilo que realmente Deus pensava dele, aquilo que Deus já tinha comunicado para ele. O reino de Deus começa no oposto da besta, não na pressa, não no barulho, mas no silêncio. No Salmo 46, a ordem que nós não gostamos muito de obedecer é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esse texto não é um convite poético, é uma ordem espiritual. O verbo significa largar, soltar, parar de lutar, desistir do controle. No original, aquietar significa isso. Deus não diz produzam, e quando vocês produzirem, vocês vão saber. Não, ele diz assim: parem um pouco. Quando vocês pararem, vocês vão saber. Quem não desacelera não conhece Deus. Quem não para não discerne a vontade de Deus.
Você percebe o padrão? Saul tem pressa e medo. Uzá, controle e boa intenção. Jesus, silêncio e confiança. Davi, no Salmo 46, rendição e conhecer a Deus. A diferença nunca foi atividade versus inatividade, e sempre foi quem governa o ritmo. Vocês conseguem compreender isso? Tudo isso parece muito distante, até que a gente perceba que vive exatamente dentro desse mesmo padrão. A diferença é que hoje a besta não se manifesta como perseguição, ela se manifesta como uma normalidade. Sabe, o líder espiritual que é admirado, mas está esgotado. Aquela pessoa que está sempre ocupada, sempre resolvendo problemas, sempre disponível para todos, sempre segurando tudo. Ela é admirada, é respeitada, é vista como referência, mas quando está sozinha, está cansada, irritada, vazia, com medo de parar, porque se parar, talvez descubra que não sabe mais qual é a sua função. Isso não é zelo espiritual, isso é uma identidade que foi roubada. Ou então, aquela espiritualidade que é medida por resultados. Sem perceber, aprendemos que você precisa olhar para quanto você produz, quantas pessoas você alcança, quantas reuniões você lidera, quantos projetos você sustenta, quantos seguidores você tem, o quanto você está crescendo. A pergunta nunca é como está a sua alma. A pergunta é como está funcionando a sua igreja. Esse é o discipulado da besta. Nos ensina que o que não gera resultado não tem valor. O que não aparece não importa. O que não cresce, fracassou. A gente acredita que a pressa é uma virtude, mas não é bem assim. Vivemos num tempo em que estar ocupado virou sinônimo de ser importante. Dizer não tenho tempo soa quase espiritual, mas deixa eu dizer algo com muito cuidado. A pressa raramente vem da fé. Ela quase sempre vem do medo. Medo de perder espaço, de decepcionar pessoas, de não ser mais necessário, de ser esquecido. A besta não precisa nos afastar de Deus, ela só precisa nos manter ocupado demais para podermos perder sua voz. Muitos cristãos não vivem em pecado escandaloso, vivem algo mais sutil, vivem sem Jesus no centro. A vida gira em torno de demandas, urgências, expectativas, prazos, necessidades dos outros. E Deus entra como um recurso, um socorro, uma ferramenta. O último apelo, isso é uma espiritualidade utilitária, não é relacionamento com Deus. Desacelerar assusta, e é verdade. Aqui está um sinal importante. Se a ideia de desacelerar te deixa ansioso, talvez o problema não seja falta de disciplina, talvez seja medo do que o silêncio vai revelar. Porque quando paramos, emoções aparecem, frustrações emergem, vazios se manifestam, perguntas surgem dentro de nós, e a mentalidade da besta nos ensinou a fugir dessas coisas. Mas eu quero dizer algo para você: desacelerar não é luxo espiritual, é sobrevivência da alma. Não é rebeldia contra Deus, é resistência contra um sistema que quer nos transformar em máquinas. Deus nunca teve pressa, mas o sistema do inimigo sempre teve. Que Deus te dê o dom de desacelerar. Isso não é preguiça, é discernimento. O autor do livro chama isso de dom, porque não é natural para nós, é algo que nós realmente precisamos da ajuda de Deus. Desacelerar é aprender a prestar atenção, sair do piloto automático, interromper a catequese da cultura atual e criar espaço para Deus falar. Não é sobre parar tudo, é parar o suficiente para perceber Deus, porque Deus não compete com barulho. Sabe, o sistema da besta grita, mas Deus ele sussurra, e quem não desacelera, não escuta. Eu quero te conduzir agora a uma oração simples. Não faça nada, apenas preste atenção nisso. Pai, eu confesso que muitas vezes eu vivo no ritmo da besta, sem perceber. Ensina-me a desacelerar sem culpa, a parar sem medo, a ouvir sem pressa. Reorganiza o meu interior. Devolve-me o centro. Eu não quero apenas fazer coisas para ti. Eu quero estar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o 9º episódio do nosso podcast. Tenho certeza que um dos mais fortes até agora. Espero que Deus tenha falado poderosamente com você.
Até o próximo episódio. Deus abençoe.